Quincas Borba, Machado de Assis, capítulo 10. 7 semanas depois, chegou a Barbacena esta carta, datada do Rio de Janeiro, toda do punho do Quincas Borba. Meu caro senhor e amigo, você há de ter estranhado meu silêncio. Não lhe tenho escrito por certos motivos particulares, etc. Voltarei breve, mas quero comunicar-lhe, desde já, um negócio reservado, reservadíssimo. Quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Sei que há de sorrir, porque você é um ignaro, Rubião. A nossa intimidade permitia-me dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão, que é a última. Ignaro. Ouça, Ignaro. Sou Santo Agostinho. Descobri isto anteontem. Ouça e cale-se. Tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites e na heresia, porque eu considero heresia tudo que não é a minha doutrina de humanitas. Ambos furtamos. Ele, em pequeno, umas peras de Cartago. Eu, já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas. Nossas mães eram religiosas e castas. Enfim, ele pensava como eu, que tudo que existe é bom, e assim o demonstra no capítulo 16, livro 7 das Confissões, com a diferença que, para ele, o mal é um desvio da vontade, ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe, e só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são boas, omnia bona, e adeus. Adeus, Ignaro. Não contes a ninguém o que te acabo de confiar, se não queres perder as orelhas. Cala-te, guarda e agradece a boa fortuna de ter por amigo um grande homem como eu, embora não me compreendas. Hás de compreender-me. Logo que tornar a Barbacena, dar-te-ei em termos explicados, simples, adequados ao entendimento de um asno a verdadeira noção do grande homem. Adeus. Lembranças ao meu pobre Quincas Borba. Não esqueças de lhe dar leite. Leite e banhos. Adeus, adeus. Teu do coração, Quincas Borba. Rubião mal sustinha o papel nos dedos. Passados alguns segundos, advertiu que podia ser um gracejo do amigo e releu a carta. Mas a segunda leitura confirmou a primeira impressão. Não havia dúvida. Estava doido. Pobre Quincas Borba. Assim, as esquisitices, a frequente alteração de humor, os ímpetos sem motivo, as ternuras sem proporção, não eram mais que prenúncios da ruína total do cérebro. Morria antes de morrer. Tão bom, tão alegre. Tinha impertinências, é verdade, mas a doença explicava-as. Rubião enxugou os olhos, úmidos de comoção. Depois veio a lembrança do possível legado, e ainda mais o afligiu por lhe mostrar que bom amigo ia perder. Quis ainda uma vez ler a carta, agora devagar, analisando as palavras, desconjuntando-as, para ver bem o sentido e descobrir se realmente era uma troça de filósofo. Aquele modo de o descompor brincando era conhecido, mas o resto confirmava a suspeita do desastre. Já quase no fim, parou enfiado. Dar-se-ia que, provada a alienação mental do testador, nulo ficaria o testamento e perdidas as deixas? Rubião teve uma vertigem. Estava ainda com a carta aberta nas mãos quando viu aparecer o doutor, que vinha por notícias do enfermo. O agente do correio dissera-lhe haver chegado uma carta. Era aquela? É esta, mas... Tem alguma comunicação reservada? Justamente traz uma comunicação reservada. Reservadíssima. Negócios pessoais. Dá licença? Dizendo isto, Rubião meteu a carta no bolso. O médico saiu. Ele respirou.
Escapara ao perigo de publicar tão grave documento por onde se podia provar o estado mental de Quincas Borba. Minutos depois, arrependeu-se. Devia ter entregado a carta. Sentiu remorsos. Pensou em mandá-la à casa do médico. Chamou por um escravo. Quando este acudiu, já ele mudara outra vez de ideia. Considerou que era imprudência. O doente viria em breve. Dali a dias. Perguntaria pela carta. Arguí-lo-ia de indiscreto, de delator. Remorsos fáceis, de pouca dura. Não quero nada, disse ao escravo. E outra vez pensou no legado. Calculou o algarismo. Menos de 10 contos, não. Compraria um pedaço de terra, uma casa, cultivaria isto ou aquilo, ou lavraria ouro. O pior é se era menos. 5 contos. 5? Era pouco. Mas enfim, talvez não passasse disso. 5 que fossem, era um arranjo menor, e antes menor que nada. 5 contos. Pior seria se o testamento ficasse nulo. Vá, 5 contos. No começo da semana seguinte, recebendo os jornais da corte, ainda assinaturas do Quincas Borba, leu Rubião esta notícia em um deles. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia. É a moléstia do século. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como o inculcou Voltaire. Já então delirava. Deixa muitos bens. O testamento está em Barbacena. Capítulo 12. Acabou de sofrer, suspirou Rubião. Em seguida, atentando na notícia, viu que falava de um homem que tinha apreço, consideração, a quem se atribuía uma peleja filosófica. Nenhuma alusão à demência. Ao contrário, o final dizia que ele delirara à última hora, efeito da moléstia. Ainda bem. Rubião leu novamente a carta, e a hipótese da troça pareceu outra vez mais verossímil. Concordou que ele tinha graça. Com certeza quis debiçá-lo. Foi a Santo Agostinho, como iria a Santo Ambrósio ou a Santo Hilário, e escreveu uma carta enigmática para confundi-lo, até voltar a rir-se do logro. Pobre amigo, estava são e morto. Sim, já não padecia nada. Vendo o cachorro, suspirou. Coitado do Quincas Borba, se pudesse saber que o senhor morreu. Depois consigo. Agora que já acabou a obrigação, vou dá-lo à comadre Angélica. Capítulo 13. A notícia correra à cidade. O vigário, o farmacêutico da casa, o médico, todos mandaram saber se era verdadeira. O agente do correio, que a lera nas folhas, trouxe em mão própria a Rubião uma carta que viera na mala para ele. Podia ser do finado, conquanto a letra do subscrito fosse outra. Então, afinal, o homem espichoca nela? Disse ele, enquanto Rubião abria a carta, corria a assinatura e lia. Brás Cubas. Era um simples bilhete. O meu pobre amigo Quincas Borba faleceu ontem em minha casa, onde apareceu há tempos esfrangalhado e sórdido. Frutos da doença. Antes de morrer, pediu-me que lhe escrevesse, que lhe desse particularmente esta notícia, e muitos agradecimentos, que o resto se faria segundo as praxes do fórum. Os agradecimentos fizeram empalidecer o professor, mas as praxes do fórum restituíram-lhe o sangue. Rubião fechou a carta sem dizer nada. O agente falou de uma coisa e outra, depois saiu. Rubião ordenou a um escravo que levasse o cachorro de presente à comadre Angélica, dizendo-lhe que, como gostava de bichos, lá ia mais um. Que o tratasse bem, porque ele estava acostumado a isso. Finalmente, que o nome do cachorro era o mesmo que o do dono, agora morto.
Quincas Borba. Capítulo 14. Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Adivinhais por quê? Era nomeado herdeiro universal do testador. Não 5, nem 10, nem 20 contos, mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, casas na corte, uma em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro amoedado, livros. Tudo finalmente passava às mãos do Rubião. Sem desvios, sem deixas a nenhuma pessoa, nem esmolas, nem dívidas. Uma só condição havia no testamento: a de guardar o herdeiro consigo o seu pobre cachorro Quincas Borba, nome que lhe deu por motivo da grande afeição que lhe tinha. Exigia do dito Rubião que o tratasse como se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, resguardando-o de moléstias, de fugas, de roubo ou de morte que lhe quisessem dar por maldade. Cuidar finalmente como se cão não fosse, mas pessoa humana. Item impunha-lhe a condição, quando morresse o cachorro, de lhe dar a sepultura decente em terreno próprio, que cobriria de flores e plantas cheirosas, e mais desenterraria os ossos do dito cachorro quando fosse tempo idôneo, e os recolheria a uma urna de madeira preciosa para depositá-los no lugar mais honrado da casa. Capítulo 15. Tal era a cláusula. Rubião achou-a natural, posto que só tivesse pensamento para cuidar na herança. Espreitara uma deixa, e saí-lhe do testamento a massa toda dos bens. Não podia acabar de crer. Foi preciso que lhe apertassem muito as mãos, com força, a força dos parabéns, para não supor que era mentira. Sim, senhor, lavre um tento, dizia-lhe o dono da farmácia que ministrara os remédios a Quincas Borba. Herdeiro já era muito, mas universal. Esta palavra inchava as bochechas à herança. Herdeiro de tudo, nem uma colherinha menos. E quanto seria tudo? Ia ele pensando. Casas, apólices, ações, escravos, roupa, louça, alguns quadros que ele teria na corte, porque era homem de muito gosto, tratava de coisas de arte com grande saber. E livros, devia ter muitos livros, citava muitos deles, mas enquanto andaria tudo, 100 contos, talvez 200, era possível. 300 mesmo não havia que admirar. 300 contos, 300! E o Rubião tinha ímpetos de dançar na rua. Depois aquietava-se. 200 que fosse, ou 100, era um sonho que Deus Nosso Senhor lhe dava, mas um sonho cumprido para não acabar mais. A lembrança do cachorro pôde tomar pé no torvelinho de pensamento que iam pela cabeça do nosso homem. Rubião achava que a cláusula era natural, mas desnecessária, porque ele e o cão eram 2 amigos e nada mais certo que ficarem juntos, para recordar o terceiro amigo, o extinto, o autor da felicidade de ambos. Havia, sem dúvida, umas particularidades na cláusula, uma história diurna, e não sabia que mais. Mas tudo se havia de cumprir, ainda que o céu viesse abaixo. Não, com a ajuda de Deus, emendava ele. Bom cachorro, excelente cachorro. Rubião não esquecia que muitas vezes tentara enriquecer com empresas que morreram em flor. Supôs-se naquele tempo um desgraçado, um caipora, quando a verdade era que mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Tanto não era impossível enriquecer que estava rico. Impossível o quê? Exclamou em voz alta. Impossível é a Deus pecar. Deus não falta a quem promete. Ia assim, descendo e subindo as ruas da cidade, sem guiar para casa, sem plano, com sangue aos pulos. De repente surgiu-lhe este grave problema: se iria viver no Rio de Janeiro ou se ficaria em Barbacena.
Sentia cócegas de ficar, de brilhar onde escurecia, de quebrar a castanha na boca aos que antes faziam pouco caso dele, e principalmente aos que riram da amizade do Quincas Borba. Mas logo depois vinha a imagem do Rio de Janeiro, que ele conhecia com os seus feitiços, movimento, teatros em toda parte, moças bonitas, vestidas à francesa. Resolveu que era melhor, podia subir muitas e muitas vezes à cidade natal. Quincas Borba? Quincas Borba? Bradou entrando em casa. Nada de cachorro. Só então é que se lembrou de havê-lo mandado dar à comadre Angélica. Correu à casa da comadre, que era distante. De caminho, acudiram-lhe todas as ideias feias, algumas extraordinárias. Uma ideia feia é que o cão tivesse fugido. Outra extraordinária é que algum inimigo, sabedor da cláusula e do presente, fosse ter com a comadre, roubasse o cachorro e o escondesse ou matasse. Neste caso, a herança. Passou-lhe uma nuvem pelos olhos, depois começou a ver mais claro. Não conheço negócios de justiça, pensava ele, mas parece que não tenho nada com isso. A cláusula supõe o cão vivo ou em casa. Mas se ele fugir ou morrer, não se há de inventar um cão. Logo, a intenção principal, mas são capazes de fazer chicana os meus inimigos. Não cumprida a cláusula. Aqui, a testa e as costas das mãos do nosso amigo ficaram em água. Outra nuvem pelos olhos. E o coração batia-lhe rápido, rápido. A cláusula começava a parecer-lhe extravagante. Rubião pegava-se com os santos, prometia missas, 10 missas. Mas lá estava a casa da comadre. Rubião picou o passo. Viu alguém. Era ela? Era ela, encostada à porta e rindo. Que figura que o senhor vem fazendo, meu compadre? Meio tonto, jogando com os braços. Capítulo 17. Sinhá comadre, o cachorro, perguntou Rubião com indiferença, mais pálido. Entre e abanque-se, respondeu ela. Que cachorro? Que cachorro? Tornou Rubião cada vez mais pálido. O que lhe mandei, pois não se lembra que lhe mandei um cachorro para ficar aqui alguns dias, descansando a ver-se? Em suma, um animal de muita estimação, não é meu. Veio para... Mas não se lembra? Ah, não me fale nesse bicho, respondeu ela precipitando as palavras. Era pequena, tremia por qualquer coisa, e quando se apaixonava, engrossava-lhe as veias do pescoço. Repetiu que lhe não falasse no bicho. Mas que lhe fez ele, sinhá comadre? Que me fez? Que é que me faria o pobre animal? Não come nada, não bebe, chora que parece gente, e anda só com o olho para fora, a ver se foge. Rubião respirou. Ela continuou a dizer os enfadamentos do cachorro. Ele, ansioso, queria vê-lo. Está lá no fundo, no cercado grande. Está sozinho para que os outros não bulam com ele. Mas o compadre veio buscá-lo? Não foi isso que disseram. Pareceu-me ouvir que era para mim, que era dado. Daria 5 ou 6, se pudesse, respondeu Rubião. Este não posso. Sou apenas depositário. Mas deixe estar, prometo-lhe um filho. Creia que o recado veio torto. Rubião ia andando. A comadre, em vez de o guiar, acompanhava-o. Lá estava o cão, dentro do cercado, deitado à distância de um alguidar de comida. Cães, aves, saltavam de todos os lados cá fora. A um lado havia um galinheiro. Mais longe, porcos. Mais longe ainda, uma vaca deitada sonolenta, com 2 galinhas ao pé, que lhe picavam a barriga, arrancando o carrapato. Olha o meu pavão, dizia a comadre. Mas Rubião tinha os olhos no Quincas Borba, que farejava impaciente, e que se atirou para ele logo que um moleque abriu a porta do cercado. Foi uma cena de delírio. O cachorro pagava as carícias do Rubião. Latindo, pulando,
beijando-lhe as mãos. Meu Deus, que amizade! Não imagina, sinhá comadre? Adeus, prometo-lhe um filho. Capítulo 18. Rubião e o cachorro, entrando em casa, sentiram. Ouviram a pessoa e as vozes do finado amigo. Enquanto o cachorro farejava por toda parte, Rubião foi sentar-se na cadeira, onde estivera quando Quincas Borba referiu a morte da avó com explicações científicas. A memória dele recompôs, ainda que de embrulho e esgarçadamente, os argumentos do filósofo. Pela primeira vez, atentou bem na alegoria das tribos famintas e compreendeu a conclusão. Ao vencedor, as batatas. Ouviu distintamente a voz roufenha do finado expor a situação das tribos, a luta e a razão da luta, o extermínio de uma e a vitória da outra, e murmurou baixinho. Ao vencedor, as batatas. Tão simples, tão claro. Olhou para as calças de brim surrado e o rodaque cerzido, e notou que até há pouco fora, por assim dizer, um exterminado, uma bolha, mas que ora não, era um vencedor. Não havia dúvida. As batatas fizeram-se para a outra tribo, que elimina a outra, a fim de transpor a montanha e ir às batatas do outro lado. Justamente o seu caso. Ia descer de Barbacena para arrancar e comer as batatas da capital. Cumpria-lhe ser duro e implacável, era poderoso e forte. E levantando-se de golpe, alvoroçado, ergueu os braços, exclamando: ao vencedor, as batatas. Gostava da fórmula. Achava-a engenhosa, compediosa, eloquente, além de verdadeira e profunda. Ideou as batatas em suas várias formas, classificou-as pelo sabor, pelo aspecto, pelo poder nutritivo. Fartou-se antemão do banquete da vida. Era tempo de acabar com as raízes pobres e secas, que apenas enganavam o estômago. Triste comida de longos anos. Agora o farto, o sólido, o perpétuo comer até morrer, e morrer em colchas de seda, que é melhor que trapos. E voltava à afirmação de ser duro e implacável, e a fórmula da alegoria. Chegou a compor de cabeça um sinete para seu uso com este lema: ao vencedor, as batatas. Esqueceu o projeto do sinete, mas a fórmula viveu no espírito de Rubião por alguns dias. Ao vencedor, as batatas. Não a compreenderia antes do testamento. Ao contrário, vimos que a achou obscura e sem explicação. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Capítulo 19. Não esqueça dizer que Rubião tomou a si mandar dizer que uma missa por alma do finado. Embora soubesse ou pressentisse que ele não era católico. Quincas Borba não dizia polícias a respeito de padres, nem desconceituava doutrinas católicas, mas não falava nem da igreja nem dos seus servos. Por outro lado, a veneração de humanitas fazia desconfiar ao herdeiro que essa era a religião do testador. Não obstante, mandou dizer a missa, considerando que não era ato da vontade do morto, mas prece de vivos. Considerou mais que seria um escândalo na cidade se ele, nomeado herdeiro pelo defunto, deixasse de dar ao seu protetor os sufrágios que não se negam aos mais miseráveis e avaros deste mundo. Se algumas pessoas deixaram de comparecer para não assistir à glória do Rubião, muitas outras foram, e não da ralé, as quais viram a compunção verdadeira do antigo mestre de meninos. Capítulo 20. Regulados os preliminares para a liquidação da herança, Rubião tratou de vir ao Rio de Janeiro, onde se fixaria, logo que tudo estivesse acabado. Havia que fazer em ambas as cidades, mas as coisas prometiam correr depressa. Capítulo 21. Na estação de Vassouras, entraram no trem Sofia e o marido, Cristiano de Almeida e Palha. Este era um rapagão de 32 anos.
Ela ia entre 27 e 28. Vieram sentar-se nos 2 bancos fronteiros ao do Rubião. Acomodaram as cestinhas e embrulhos de lembranças que traziam de Vassouras, onde tinham ido passar uma semana. Abotoaram o guarda-pó, trocaram algumas palavras baixo. Depois que o trem continuou a andar, foi que o Palha reparou na pessoa do Rubião, cujo rosto, entre tanta gente carrancuda ou aborrecida, era o único plácido e satisfeito. Cristiano foi o primeiro que travou conversa, dizendo-lhe que as viagens de estrada de ferro cansavam muito. Ao que Rubião respondeu que sim. Para quem estava acostumado à costa de burro, acrescentou: a estrada de ferro cansava e não tinha graça. Não se podia negar, porém, que era um progresso. De certo, concordou o Palha. Progresso e grande. O senhor é lavrador? Não, senhor. Mora na cidade? De Vassouras? Não. Viemos aqui passar uma semana. Moro mesmo na corte. Não teria jeito para lavrador, conquanto ache que é uma posição boa e honrada. Da lavoura passaram ao gado, à escravatura e à política. Cristiano Palha maldisse o governo, que introduzira na fala do trono uma palavra relativa à propriedade servil, mas com grande espanto seu, Rubião não acudiu à indignação. Era plano deste vender os escravos que o testador lhe deixara, exceto um pajem. Se alguma coisa perdesse, o resto da herança cobriria o desfalque. Demais, a fala do trono que ele também lera mandava respeitar a propriedade atual. Que lhe importavam escravos futuros? Se os não compraria, o pajem ia ser forro. O pajem ia ser forro logo que ele entrasse na posse dos bens. Palha desconversou e passou à política, as câmaras, a guerra do Paraguai, tudo assuntos gerais, ao que Rubião atendia, mais ou menos. Sofia escutava apenas. Movia tão somente os olhos, que sabia bonitos, fitando-os ora no marido, ora no interlocutor. Vai ficar na corte ou vai voltar para Barbacena? Perguntou o Palha no fim de 20 minutos de conversação. Meu desejo é ficar, e fico mesmo, acudiu Rubião. Estou cansado da província. Quero gozar a vida. Pode ser até que vá à Europa, mas não sei ainda. Os olhos do Palha brilharam instantaneamente. Faz muito bem. Eu faria o mesmo se pudesse. Por agora, não posso. Provavelmente já lá foi? Nunca fui. É por isso que tive calmas ideias ao sair de Barbacena. Ora, adeus. É preciso a gente tirar a morrinha do corpo. Não sei ainda quando será, mas hei de... Tem razão. Dizem que há lá muita coisa esplêndida. Não admira, são mais velhos que nós, mas lá chegaremos. E há coisas em que estamos a par deles e até acima. A nossa corte, não digo que possa competir com Paris ou Londres, mas é bonita, verá. Já vi. Já? Há muitos anos. Há de achá-la melhor. Tem feito progressos rápidos. Depois, quando for à Europa... A senhora já foi à Europa? Interrompeu Rubião, dirigindo-se a Sofia. Não, senhor. Esqueceu-me apresentar-lhe minha mulher, acudiu Cristiano. Rubião inclinou-se respeitosamente e, voltando-se para o marido, disse-lhe sorrindo: Mas não me apresenta a mim? Palha sorriu também. Entendeu que nenhum deles sabia o nome um do outro e deu-se pressa em dizer o seu: Cristiano de Almeida e Palha. Pedro Rubião de Alvarenga, mas Rubião é como todos me chamam. A troca dos nomes pô-los ainda mais a gosto. Sofia não interveio, porém, na conversa, afrouxou a rédea aos olhos, que se deixaram ir ao sabor de si mesmos. Rubião falava, risonho, e ouvia atento às palavras do Palha, agradecido da amizade com que o tratava um moço que ele nunca tinha visto. Chegou a dizer-lhe que bem podiam ir juntos à Europa. Eu não poderei ir nestes primeiros anos, respondeu o Palha. Também não digo já, eu não irei tão cedo. O desejo que me deu quando saí de Barbacena foi simples desejo, sem prazo.
Irei, não há dúvida, mas lá para adiante, quando Deus quiser. Palha acudiu rápido. Ah, eu, quando digo que só daqui a anos, acrescento também que a vontade de Deus pode ordenar o contrário. Quem sabe se daqui a meses? A divina providência é que manda o melhor. O gesto que acompanhou estas palavras era convicto e pio, mas nem Sofia o viu. Olhava para os pés. Nem o próprio Rubião escutou as últimas palavras. O nosso amigo estava morto por dizer a causa que o trazia à capital. Tinha a boca cheia da confidência, prestes a entorná-la no ouvido do companheiro de viagem. E só por um resto de escrúpulo, já frouxo, é que ainda a retinha. E por que retê-la, se não era crime? E ia ser caso público? Tenho de cuidar primeiro de um inventário, murmurou finalmente. O senhor seu pai? Não, um amigo, um grande amigo, que se lembrou de fazer-me seu herdeiro universal. Ah, universal. Creia que há amigos neste mundo. Como aquele, poucos. Aquilo era ouro. E que cabeça! Que inteligência! Que instrução! Viveu doente os últimos tempos, donde lhe veio alguma impertinência, alguns caprichos. Sabe, não? Rico e doente, sem família, tinha naturalmente exigências, mas ouro puro, ouro de lei. Aquilo quando estimava, estimava de uma vez. Éramos amigos e não me disse nada. Vai um dia, quando morreu, abriu-se o testamento e achei-me com tudo. É verdade. Herdeiro universal. Olhe que não há uma deixa no testamento para outra pessoa. Também não tinha parente. O único parente que teria seria eu. Se ele chegasse a casar com uma irmã minha que morreu, coitada. Fiquei só amigo, mas ele soube ser amigo, não acha? Seguramente, afirmou o Palha. Já os olhos deste não brilhavam, refletiam profundamente. Rubião metera-se por um mato cerrado, onde lhe cantavam todos os passarinhos da fortuna. Regalava-se em falar da herança. Confessou que não sabia ainda a soma total, mas podia calcular por longe. O melhor é não calcular nada, atalhou Cristiano. Nunca será menos de 100 contos? Upa! Pois daí para cima é esperar calado e outra coisa. Creio que não menos de 300. Outra coisa. Não repita o seu caso às pessoas estranhas. Agradeço-lhe a confiança que lhe mereci, mas não se exponha ao primeiro encontro. Discrição e caras serviçais nem sempre andam juntas.